Olá, pessoal, tudo bem? Sempre é bom estar com vocês aqui. Hoje o podcast Dopamina, dopaminando, dopamina é essa molécula da alegria, do prazer rápido, essa molécula da satisfação que você vai atrás de comida, que você vai atrás de compras, que você vai atrás do prazer rápido da sua vida, né? E hoje estamos aqui com o professor Adilson. Sempre é um prazer estar conosco. Né? Está para chegar aqui uma colega nossa, ela sempre chega atrasada, é normal, mulher se arrumar, tem essas questões, né? Deve estar pintando cabelo, né? Aquela coisa toda de mulher, né, cara? É difícil, mas faz comprar uma peruca, colocar e vai embora, mas faz parte, né? O que seríamos nós sem as mulheres. E o seu Armando Heimer, né? É um autodidata, é um amigo, né? Um colecionador, tem mais de 40 trens construídos por eles em ferro, miniaturas, que andam em volts, na verdade, andam em 12 volts, né, senhor Armando? Sim, 12 volts. 12 volts. O primeiro trem o senhor fez quando? Faz uns 40 anos atrás, aproximadamente. Feito de madeira, bem tosco. Mas hoje eles são funcionais, funcionam em cidades, na casa dele, em cidades assim, e é fantástico. Mas o senhor está aqui hoje, fora, a gente vai falar sobre isso também, porque quando a gente se conheceu, na verdade, o senhor Armando, ele... O senhor me salvou. Nós estamos ajudando, e o senhor também nos salvou com um resgate de alguns valores. Acho que é uma coisa, um ajuda o outro, literalmente, né? A gente conduz o caminho, como diz o Adilson, o trabalho terapêutico, a caverna é sua, mas a lanterna está comigo. Mas o senhor conhece a caverna. Mas hoje o senhor está aqui hoje, justamente, e o Adilson sabe disso, fobia, né? Tem uma coisa que eu tenho medo, é de avião. Sim, eu detesto avião. Ainda tem medo de avião, cara? Cara, eu me lembro até hoje que eu tenho medo de altura, na verdade. Porque o medo de cair, não é que... Né? É o medo de cair. Aqueles negócios de vidro que eu não sei, aquilo ali é exorcismo. Só fica andando negócio de vidro naqueles penhascos que se tem, naquelas pontes. Quando você vai do Beto Carreiro, você não vai do Big Tower, então? Eu vou uma vez porque sou teimoso, eu tenho que provar que eu vou conseguir. Saí quase lá morto, balanceando as pernas. Uma vez eu saí balanceando as pernas, eu fui, porque eu disse, não posso, eu sou 01, rapaz, que é isso? Não. Mas avião é uma coisa impressionante, assim. Na hora, eu não tenho medo, né? Na crise eu sei perfeitamente, a minha audição sabe quando vai entrar em turbulência, quando ele vai entrar numa nuvem, num vento, a minha audição ela foi aguçando para isso, né? Porque nesses 12, 13 anos palestrando pelo Brasil, teve ano que a gente fez mais de 30 viagens. Então, intercurso aqui em São Paulo a Salvador ao Nordeste. Então você vai pegando. Mas eu me lembro até hoje, às vezes que foi mais traumático. Uma vez para Cascavel, um desses da Azul, que é turbo-hélice, embora seja um avião bem seguro, teoricamente, né? Mas me lembro uma vez para Frankfurt, eu fui numa palestra em Düsseldorf, na Alemanha, e eu lembro até hoje, né, que eu olhei para aquele avião grande da Lufthansa, enorme. Eu não sei porque quando parece que tem duas turbinas, para mim é mais seguro. Se falhar uma, o medo, né? Parece que tem 4 turbinas. O professor vai falar para nós que talvez isso não tenha nada a ver, mas tem 4 turbinas, se falhar uma, pelo menos tem 3, né? Agora se eu tenho 2, não dá para falhar. Só que eu fiquei pensando, calculando, o Atlântico todo, ele vai sair daqui do Rio de Janeiro, vai ter que atravessar o Atlântico todo, não tem uma ilha para pousar, cara. Eu falei, cara, quando eu olhei e vi 6 sacerdotes dar altos do evangelho, aqueles bem, parecem exorcistas, não tem? Cara, me deu um alívio aqui lá. Eu falei, olha como é o psicológico da gente. Eu falei, cara, tem 6 padres aqui, ortodoxos. E Deus não vai derrubar esse avião, não, meu irmão. Deus tá nesse avião. Olha como é que é a mente humana. Eu estou seguro com aquele avião. Eu falei, não, né? Se morrer, é porque tem que morrer mesmo. Se cair, é porque tem que cair mesmo. No nosso tempo de Varig havia mais perto, senhor. Assim, Oi? Mais perto um pouquinho. Digo, no meu tempo de Varig, naquela época, década de 60, havia não é um ditado, mas havia uma mania entre os tripulantes de dizer que quando um padre viaja, o avião vai cair. Então, porque já tá... Não, vai cair o avião. Era uma brincadeira, um ditado que eles tinham lá, muito jocoso. Tá, o senhor entrou na aviação como copiloto, certo? O senhor fez Bom, eu fiz primeiro 3 anos no Aeroclube. Os aeroclubes eram escolas de civismo, mantidas pelo governo federal. Tanto que, quando se formava em aeroclube, com a carteira de piloto privado, você recebia o certificado de equitação militar da FAB.
Dali, então, você estudava e fazia horas de voo até fazer 200 horas. E aí fazia, e terminando o curso científico, fazia a prova para piloto comercial, que era uma prova prática e teórica. Passando, você recebia a carteira de piloto comercial, Commercial Pilot. Tinha validade internacional. E com essa carteira, você então podia se habilitar a ser copiloto numa companhia, desde que passasse nos exames, etc, etc. E aí quando o senhor fez, passou, teve as horas, o senhor foi para a Varig. Eu entrei na Varig, sim. A melhor que tinha na época. Ela era uma boa companhia, não, era uma companhia, mas é década de 60. A maioria dos aviões era hélice e motor a explosão, né? Ela tinha 4 jatos só. 2 Caravelles e 2 Boeing 707. O resto era tudo avião a hélice que precisava no país, na época que não tinha estradas. Porque Joinville e São Paulo não tinha 1 quilômetro de asfalto, mas tinha 3 voos por dia para São Paulo e 3 voos por dia para Porto Alegre. E andava a que altura? Aí aqui tá, não era pressurizado, então eles voavam, né, de 1.200 até 3.000 metros no máximo. 3.000 metros, o oxigênio cai pela metade, então uma criança pequena, alguém gripado, sofria muito. A gente procurava, então, voar bem mais baixo. Portanto, dentro das nuvens, sempre voando instrumento, sempre. Não tem a moleza de hoje em dia, que o piloto de jato ele vai por cima. Está sempre visual. Só enxergando o sol. Hoje em dia também o motor não dá pane. Os motores perfeitos não dá pane. No tempo lá do avião a hélice, a pistão, era comum você ter uma pane a cada 500 horas, mais ou menos. Parar o motor, parar mesmo, te deixar com o motor só. Qual foi o pouso mais difícil do senhor que o senhor acha agora? Eu vou voltar para casa. No pouso não... Não teve? A gente voava, fazia 8, 10 pousos por dia, então... O senhor falou que uma vez, o senhor foi pousar lá, tinha um burro no meio da... Não, foi uma decolagem, Passo Fundo, na hora dele, eu era copiloto jovem ainda, o comandante alinhou um avião, quando tudo verificado, olhamos um burro, saiu do lado, comendo capim, assim, e parou no meio da pista. Então o comandante acelerou os motores e abriu a janela e gritava, ô burro, ô burro. Aí ele disse assim, Raima, vai lá, pega a régua de medir gasolina e vai lá. Era uma régua que o copiloto media a gasolina. Então, desembarcamos, passageiros olhando e tal. Eu desembarquei, fui lá, corri atrás do burro, até dei uma varada nele, coitado, aí ele correu pro mato, eu voltei pro avião, os passageiros estavam morrendo de rir, e aí continuamos o voo. Eram coisas assim, do cotidiano da aviação da época, né? Sim. Então o senhor pegava chuva, trovada? Ah, sim, muita. Chovia dentro, pelo não para-brisa. Não tinha como fugir? Não tinha radar, não tinha nada, não. Voava-se instrumento, pelo painel de instrumento, horizonte artificial, rádio, né? Pô, não havia GPS, não havia nada disso, rádio. E tinha o telegrafista a bordo que, naquele aparelho a gente dizia o pipiripipi, mas com ali ele falava a 1.000 quilômetros de distância, se fosse o caso. Ele transmitia. Sim. Mas nós, na fonia, que era tudo... equipamento da Segunda Guerra Mundial, rádios de válvula. Então, o nosso alcance, às vezes, não chegava a 50 quilômetros. Então, precisava do telegrafista. Ele era uma peça essencial a bordo do avião. Era um avião para servir o país. Sim. Não conforto, nada. Não tinha estradas. E qual foi o pior dia de turbulência do senhor? Turbulência, uma vez nós entramos numa trovoada inadvertidamente, porque tinha névoa seca, quando vimos, estávamos dentro da trovoada. O avião começou a subir, com os motores reduzidos e o trem de pouso baixado. Ele subia, e de repente caía de novo, aí acelerava o motor a pleno, os motores, recolhia o trem e foi assim. O avião era muito resistente. E ele pousava em qualquer lugar? Praticamente em qualquer lugar. Se o senhor quiser ter uma ideia disso, é muito fácil pegar, que na Colômbia ainda estão voando. DC-3. DC-3 Flight in Colômbia. O senhor pega, o senhor vai ver que tem umas linhas aéreas operando eles lá ainda. Quando foi que o senhor virou piloto mesmo? Depois de quanto? Um ano, horas de voo? O senhor lembra desse episódio? No Aeroclube se fazia 50 horas. Aí tu pegava a carteira.
Com 8 horas de treinamento, eles já soltavam a gente sozinho. Sozinho? No teco-teco, né? No avião. Tá, mas quando o senhor pegou, sendo o comandante do DC-3? A DC-3 foi em março de 65. E foi qual a viagem? Aí foi para o voo 230, Porto Alegre, Alegrete, Uruguaiana e voltava. 230, lembra? Tá sim, boa essa memória aí, meu filho. 1.200 metros na aerovia âmbar 24. As aerovias tinham cores: verde, âmbar, vermelha e azul. Verde, âmbar, azul e âmbar no sentido leste-oeste. Verde e vermelho no sentido norte e sul. Até hoje em dia é assim. E aí se controlava os níveis. Ímpar para o sul, par para o norte. Você nunca teve medo de altura, não? Eu no início não, mas depois de uma experiência interessante. Como é que foi essa experiência? Em Foz de Iguaçu. Foz de Iguaçu era uma pista de 960 metros de terra e capim. Escutei isso aí, Edilson. E hoje em dia é um aeroporto internacional. Sim, né? lindo. Então, ao sair do chão com o avião lotado, um motor falhou, tivemos que embandeirá-lo. Embandeirar significa a hélice ser perfilada, porque se ela não for perfilada, ela gira e tranca, recua, faz o avião diminuir velocidade. Então, parou o motor, o comissário veio correndo e disse: olha, tem óleo preto se espalhando por a asa toda. Então, nós embandeiramos o motor, puxamos válvula de corte, extintor de incêndio para prevenir. E foi feito tudo ali. De repente, eu olhei o velocímetro, estávamos com 160 quilômetros. Com 100 quilômetros, ele cai. E na frente, um pasto com tocos de árvore, assim, tudo cheio de toco de árvore. Se pousasse ali, ia explodir. Mergulhamos para dentro do Rio Paraná, não havia Itaipu ainda. Aí conseguimos aumentar para 180 km por hora, motor a pleno. Com um motor que sobrou. O parado estava parado lá. O motor a plena potência, que era 1.200 cavalos de força que ele dava, a hélice 3,60 metros de diâmetro, ele podia voar 1 minuto a plena força. Depois tinha que reduzir para a máxima contínua. Ao reduzir para a máxima contínua, ele começou a cair. Então, força. Vamos 25 minutos a plena força até voltar. Seguimos o ponteiro do relógio, saímos de dentro do rio, voltamos. Tinha 5... A gente rezando, achando que ia morrer. Os rosários saíram de dentro da bolsa e tudo que é canto. Era comum, o pessoal levava rosário. Confessa até o que não fez. Eu tinha 27 anos, cara. E aí, então, voltamos pelo rádio, saímos devagarinho, estava na ponta, no gume de uma faca. Chegamos, vimos a pista ao longe, lá está lá. Bom, se baixar o trem de pouso, ele perde velocidade imediatamente e pode cair. Então tinha que se arriar o trem de pouso, que eram pneus enormes, né? No momento certo. Então, baixa o trem de pouso. Nós chegamos, aquilo não foi um pouso, foi uma chegada, foi uma coisa. O avião foi zigue-zagueando e saímos da pista e entramos no capim. Aí, quando eu desliguei o motor, cortei a mistura, desliguei o outro motor, o metal estava todo estalando, estalido, assim, né? De tão quente, tão aquecido. Aí, de repente, depois de 7 anos e meio na Varig, eu comecei a tremer, comecei a soluçar, comecei a peidar, desculpa, incontrolavelmente, assim. Ali, na cabine, o telegrafista, os telegrafistas eram pessoas mais velhas. Sim. Bateu no calma, Rema, você trouxe o avião até aqui, tá tudo bom, graças a Deus, tal. O pessoal saiu do avião pulando dentro do capim, dessa altura, né? Aí veio um caminhãozinho buscar. Depois daquilo, eu nunca mais prestei para andar de avião nem entrar em elevador. Foi o confinamento, eu senti naquele certo momento, não vai dar para sair daqui, eu vou morrer. O médico disse, o psicólogo da Varig, o senhor viu o que os mortos viram. Porque aconteceu muito. Na ponte aérea Rio-São Paulo, de vez em quando caía um.
caras queriam voltar, não dá para voltar. Se você voltar, a velocidade cai tanto que... Hoje em dia, os motores têm excesso de potência, você decola com o motor. Não dá pane hoje em dia. Não tem perigo nenhum. O senhor falou para mim também uma vez que fosse pegar fogo na cabine. Esse foi outra sensação interessante. Só um milagre ambulante. Mas naquela época... As baterias ficavam debaixo do papo do avião, debaixo dos pés, bem Essa no bateria bico. seria para quê? A bateria era para dar partida no motor, né? Sim. Partida no motor. Depois, então, eram os geradores. Que era ventilador, né? Não O tinha quê? ar-condicionado. O DC-3 não tinha. Não. Tinha alguns ventiladores pequeninhos assim. A janela abria? Hã? Não, eu não abria. Não pode. Não, eram 30 passageiros, telegrafista, comandante, copiloto e o comissário que cuidava dos passageiros. As moças não voavam no DC-3, infelizmente, né? Era tudo homem, mas que o voo era muito, porque elas eram lindas, elas eram escolhidas antigamente pela beleza. Pela beleza. Era o primeiro quesito. E com 30 anos elas tinham que sair do voo, eram consideradas passadas. Hoje em dia você vê comissária de 50 anos andando com molho de chave, assim, e parecem umas carcereiras, umas coisas esquisitas. E antigamente eram pela lindeza, mas elas eram bonitas. Tinha uma escola de comissários na Varig. Uma escola, uma cabine no chão, né? Uma cabine onde elas aprendiam a servir. Usavam um perfume francês padrão da Varig, Hair Intime, Hora Íntima, da perfumaria Vigny, Paris. Ele era um afrodisíaco, uma coisa louca aquilo. Não é avô, não, disso. Era outra época. É a memória do homem. 82 anos, meu filho. 82 anos é a memória do homem. Que ano que era esse, senhor? Eu voei na Varig de 60 a 68. De 60 a 68. Aí, cara, quando nem era aconteceu nascido. aquele... Nem pensava em nascer também. Mas depois daquele incidente, o piloto-chefe me xingou em Porto Alegre. O senhor devia ter pousado em frente, não fazer curva. Mas se estava cheio de toco, então a gente ia morrer. Morre, mas morre dentro do regulamento. Morre de forma bonita. Morre tu, miserável. A gente é rasante, aí o rio tinha 100 metros de profundidade. Isso ali, foi em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Aí mergulhamos, aí conseguimos a velocidade para sair daquele degrau. Depois o senhor começou a ter pânico, então? Eu nunca mais me senti bem. Acabei falando medo, com o médico. fobia, medo. Coração acelerava, aquela preocupação, não dormia direito. Porque a cabine é apertada. Aquilo era um paraíso para mim, era uma delícia. E de repente se transformou num calvário. Uma prisão. O trauma, né? É o trauma. E a carreira foi mais extensa, ou só dentro de 60 a 68? Foi de 60 a 68. 8 na empresa? 8 anos. Mais 3 anos de aeroclube. Certo. Eu fiz 6.000 horas. 6.000 horas para aviação comercial é um número modesto. Mas deu para mim a conhecer bem o avião. O avião eu conheci bem. Porque a gente pousava assim de maneira em condições marginais às vezes. Chuva forte, de noite, você tinha que pousar sem farol, porque a chuva era tão forte que o farol batia, refletia nos pingos, você não enxergava nada. Então eu só pousava pelo balizamento, que era de lampião, na maioria das vezes. Eles acendiam lampiõezinhos assim no lado da pista, e você pousava ali no meio. Você não vê tinha hoje, eletricidade. Você vê a tecnologia hoje, nós estávamos em off aqui falando sobre o poder do cérebro, né? A mente humana, e aí versus inteligência artificial que a gente está vivendo hoje em paralelo. Mas o que ele traz? Uma época em que você tinha que ter cacife, né? Você tinha que ser um corajoso. Ele estava falando que hoje não é corajoso. A gente fazia por prazer, porque o senhor amava, se for parar para pensar muito, era loucura algumas coisas. Assim, o senhor fez, é loucura, é uma coisa... Mas assim... hoje a gente vê que isso é loucura. É interessante usar as palavras, porque vamos pegar uma época lá, de 1960 até 1970, era outro mundo, né? Então, eu estava pensando aqui em perguntar algumas questões psicológicas para ele, né? Porque você vê hoje as pessoas tendo mais acesso a viajar de avião.
Sim. Na época dele, as pessoas O pessoal morriam. viajava de terno e gravata. Ele comprou o telefone, ele pagou no carnê, ele falou pra mim que ele pagou no telefone, era caro. O telefone era um patrimônio, você tinha. patrimônio, Era um patrimônio. era uma casa, era uma casa. Você valia. Então não era todo mundo que viajava sim. de avião, né? Então era classe média alta, né? Eu diria assim, né? A passagem cara, tem todo aquele glamour. Então, O lanche que dava a bordo, por exemplo, daqui a São Paulo, você recebia uma caixa de papelão. Essa caixinha você abria, Hamburguinho. ali tinha um filé mignon ou um pedaço de galinha, Hoje também tinha tem. quindim, tinha maionese, tinha uma garrafinha de vinho, Olha, Ó. escrito Varig, uma garrafa pequenininha, copo de vidro, Teme seco da safra de 75. um bombom assim, tipo sonho de valsa, mas só que escrito Varig e tal. Parada. Então, A Varig, eu me lembro até hoje, olha aquelas fotos das jantas, que eram viagens internacionais. Nossa, aquele era um casamento. Mas isso era aqui, de Joinville para São Paulo. Sim. Era bem simples, né? Agora, e as questões psicológicas? O senhor percebia muitas pessoas ansiosas, com Sim, pânico, a maioria, né? A maioria ficava. Pois Porque é, o pois é. avião era barulhento, fazia barulho mesmo. E não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. E as etapas eram curtas, às vezes. A gente E quando o senhor não fazia, conseguia pousar numa cidade, como é que era? pousava na alternativa. Antes Na de você rodovia? sair, Na 101? você via que o tempo está ruim, o teto está abaixo do limite aqui, mas a 50 quilômetros tem outro aeroporto. Então você recebia gasolina para ir lá e para poder voltar a Porto Alegre, se fosse o caso. Já saí com essa segurança. A Varico era muito segura, mas, como digo, o equipamento da época não tem nem comparação. É como você querer comparar um carro da década de 30 com um carro de hoje em dia. Não tem comparação. O recurso que se tinha, que era a tecnologia. Mas é interessante ver ele falar, porque... Você recebia treinamento para resolver as coisas em voo. Talvez, assim, não querendo ofender vocês, mas um médico, um cirurgião, está numa situação, ele fez todos os exames, então ele vai fazer um negócio, de repente lá ele encontra outra coisa. Ele tem que fazer outra coisa, um procedimento diferente. Pode estourar uma artéria no meio do caminho. Então, o aviador, na época, tinha que fazer isso. Hoje em dia, a companhia controla tudo. Ele só aperta o botão. Sim. Não tem essa preocupação. Ele está assessorado, né? E o professor diz, depois daqui para lá, na faculdade, a gente às vezes ia fazer uma cirurgia, tá com uma dor parecendo apendicite. Beleza, apendicite, mas encontrava um tumor no meio do caminho. Opa! Mas aí não estava no script, né? A gente chama de encitaloma, uma cirurgia branca, quando você abre não encontra nada, mas o paciente está reclamando dessa dor aqui, na parte baixo do abdômen, que é apendicite. Pode ser apendicite inflamatória, pode ser apendicite... Só que assim, nós estudávamos para encontrar o improviso. Né? Na faculdade, a gente estuda para encontrar o improviso. O previsível todo mundo sabe. Qualquer médico, a gente fala, qualquer médico formado em qualquer lugar, sabe. Agora, o improviso vai te colocar em xeque. Opa, e o que eu faço com isso aqui? Como acontecer? Estourar uma artéria. Você não quer estourar uma artéria porque vai complicar, vai ter que estancar, vai dar hemorragia, vai baixar a pressão do paciente. Então, você vai com cuidado, mas pode acontecer. Tem uma artéria que o desvio anatômico dela é totalmente fora. Você tem que estar preparado para isso. Né? E aí tem que ter a cirurgia. Eu gostava muito de cirurgia porque era a frieza que se tinha, entendeu? A cirurgia tem uma coisa maravilhosa que você começa meio e fim, né? Na psiquiatria, e começa e não sabe se vai ter fim. Talvez seja uma coisa para a vida inteira. Isso não era começo, meio e fim. Você tinha que dar uma solução para o problema. Eu participei acho que umas 400 cirurgias de retirada de vesícula, polilitíase. O meu professor, ele gostava de abrir, que é a laparotomia. Mas ele gostava também de fazer em vídeo. Tirava, era mais fácil ainda. Pelo vídeo, vinha pelo robô, tirava, puxava. Assim, ele controlava o robô, nessa época até então, né? Mas era fantástico, a segurança que se tinha, teoricamente. Né? Mas esse improviso é complicado. É o que nos faz forte, é o que nos faz criar, né, essa persona, criar essa experiência. Quando a gente fala, quando a gente estava falando... os mais novos, eles podem ter a destreza, a rapidez, mas a experiência, a sabedoria, com o tempo, né? Quando a gente estava falando sobre Salomão, vocês estavam comentando sobre Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, é porque ele já tinha se ferrado tanto, ele já tinha errado tanto,
Ele já tinha quebrado tanto a cara, que ele poderia ser um conselheiro da vida. É. Mas quando ele escreve Eclesiastes, é o terceiro livro dele. Então ele diz, ei, tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. Né? Tudo que eu quis, eu fiz. E eu descobri que é tudo ilusão, uma porcaria de vida, não vale a pena, né? A gente se apegar às coisas. E ele faz... Ele Ele é o máximo. Ele nos traz, ele é apaixonado por Salomão. Né? Nós estávamos falando sobre conselheiros, o Adilson estava falando nos bastidores sobre os conselheiros, a importância deles. Né? E Salomão vai dizer para nós não pararmos por aí. Ele diz assim, olha... Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Porque era uma cultura, você pegar o pão, lançar, e ele voltava fermentado. Ou seja, o que você está lançando aqui vai voltar fermentado, pro bem ou pro mal, dependendo do que você está lançando, né? Literalmente. Então, que vale a pena continuar. Ele vai dizendo, olha, lembra-te das coisas básicas, os valores da vida, nos dias da tua mocidade, porque vai vir dias maus, que dias maus podem ser dias ruins, com perdas, porque o envelhecimento, Adilson, né? E a gente eu converso muito com o senhor Armando, uma vez, 2 vezes por mês, ele vai lá em casa como amigo, porque ele é um colecionador nato e a gente gosta de conversar e aí por diante, mas é essa a questão. A vida, ela é efêmera, ela é rápida. Se a gente começar a pensar, tu tá hoje com 40 anos, 42, né? Teoricamente, pela logística da vida, se não aparecer nada, vamos ver o quê? 70, 80. Passando disso, já dizia o Moisés no Salmo 90, é enfado, é cansaço. Isso, é enfado. É enfado. É a palavra. Porque é uma coisa assim, se você não criar alguma coisa, você entra na monotonia. Você... mas Se enfado... não criar uma nova ilusão. Uma ilusão. Alguma coisa que te emocione, já dizia os engenheiros do Havaí, deve haver alguma coisa que ainda te emocione. O Banco era a música dele tirada de um poema alemão. E aqui não é só Bíblia, aqui usa os engenheiros do Havaí. Mas isso é fundamental, o que nós estamos falando aí, talvez agora o senhor Armando possa nos dar uma ideia. Eu tenho umas ideias. Não, eu tenho umas ideias assim que eu tive a honra de conseguir. Quando eu me formei e eu atendi alguns anos, eu sempre tive o desejo, a vontade de ter um paciente com mais idade, né? 80, 90 anos, e eu nunca tinha essa oportunidade. Depois apareceu a minha primeira paciente com 74, mas eu tive a oportunidade de ter um paciente com 94 anos. E hoje eu tenho um paciente com 82 também. Porque automaticamente quem tem... algumas pessoas dizem, você tem uma criação das antigas, né? A gente aprendia a respeitar os cabeça branca que a gente falava, né? Quem tinha cabelo branco representava sabedoria, representava experiência de vida. E eu no mestrado também trabalhei lá com o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa entende que cada pessoa ele é um patrimônio histórico da humanidade, a vida dele. Né? Então você se cadastra nesse site e você conta um pouquinho da sua vida e você vai escutando a vida das pessoas e escutar a vida das pessoas te dá algum tipo de insight para você resolver algumas questões suas. Então é um projeto maravilhoso, né? Então eu sempre fiz um trabalho social em Porto Alegre em 2013. O Museu da Pessoa é um site, mas é um projeto. Você entra lá e você passeia sobre a história de pessoas, né? Você pode ser voluntário, você pode se cadastrar e contar um pedaço da sua vida. E as pessoas de conhecimento. Porque eles entendem que todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele tem histórias que ajudam a humanidade. É um patrimônio. Eu acho isso fantástico. E eu trabalhei com idosos lá em Porto Alegre, e o que eu fazia? Como é que você trabalha com idoso? Né? O cara não vai mudar a cognição, não precisa mudar de pensamento, ele não vai mudar a forma de ver o mundo. Né? Você precisa dar um local de fala. E eu passei algumas tardes tomando chimarrão com pessoas de 80, 90 anos, e eu sei de coisas que eu nunca vou ler em livros. Você não encontra no discurso dessas pessoas em livros, por mais que você pesquise. Então você tem que sentar e escutar. E eu tenho um paciente, né, que também é piloto de avião, só que daí eu estou escutando o senhor falar de uma época que não é dele. E qual que é o problema que eu vejo nesse processo todo? E aí eu vou usar essa palavra enfado, e eu não sei se você concorda com isso, mas muitos adolescentes hoje usam a palavra tédio. Sim. Eu não sei se o tédio... Seria mais ou menos a mesma coisa. Ele é sinônimo com enfado, porque imagina você viver uma vida de atividades. Sim. Muitas vezes práticas, mas muitas vezes mental, né? Você tinha
uma vida que aí, de repente, você se vê na aposentadoria, vamos dizer assim. E as pessoas acham, elas não pensam nisso. E a gente precisa falar disso, Rodrigo. Uma armadilha. Claro que é. Porque o que acontece? Lembra do desejo que eu estava falando Aposentadoria. antes? Porque é o seguinte, a pessoa passa a vida inteira se preparando, entre aspas, só que não se prepara. Ele deseja a aposentadoria. Quando eu me Porque aposentar... parece dar uma falsa ilusão que você estará seguro. Que você terá uma liberdade para outros caminhos, descansar, viajar. Aí você espera 40, 50 anos para se aposentar e às vezes você não chega Mas a você aproveitar uma- abandonar a rotina, você não está preparado para isso. Abandonar aquela rotina. E não aquilo faz bem. falta. Não faz bem em saúde mental. Aposentadoria por físico pode ser, porque você dá uma relaxada. Para um aspecto mais de cobrança, sim, porque você não precisa ganhar a vida. Muitas pessoas chegam nos 50, 60, 70 anos e conseguem acumular questões materiais. O cara tem uma casa boa, o cara tem carros, o cara tem muitos até, tem casa na praia, tem até chácara, mas o aspecto mental dele, ele não se prepara. Por quê? Quantos, não sei se o senhor Armando pode falar isso, mas muitas pessoas da geração do senhor Armando falam assim, quando eu era mais jovem, eu não tinha tempo para ter depressão. Eu não tinha tempo para ter ansiedade. Porque os caras trabalhavam. Né? Precisava se trabalhar. Agora, a eletrônica na forma dessa telinha no celular é que está sendo responsável por muita coisa ruim. Então, veja bem, se na época do senhor Armando... Afastado, o senhor acha que afasta as pessoas? Como? Afasta as pessoas? Claro, você não, eu vejo minhas netas, eu não dialogo mais, não brinco, nada, é só ali. Então é bom chegar na casa do vô, cara, comer aquele pão com banana, Sim, jogar sim, taco, e aí depois o vô mandava pra dentro, tinha que tomar banho, eu odiava tomar banho, entrava no último horário pra tomar banho, era obrigado a tomar banho, se coçava todo. Houve uma mudança radical desde Perdeu que muito contato, né? meus meninos eram meninos pequenos que brigavam na rua, jogando futebol, e um cachorro, e pandorga e tal. Hoje em dia você olha aquela rua, ela está vazia. Estão todos dentro de casa, confinados. Socialização. Tendo informação. Quer dizer... E nem tô preparado pra isso, né? Não, mas digo, tanta informação que eu não sei. E deveria ser o contrário. Mas tem implicações psicológicas que a gente precisa entender qual é a grande diferença. O senhor Armando falou até agora para nós sobre se preparar para o imprevisível. Você resolver uma solução, resolver um problema, dar uma solução para quando o negócio está acontecendo. Eu estou lá em cima voando. Aconteceu uma coisa aqui agora. Ninguém pode fazer por mim. Eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma atitude. Né? Então, esse improvisar e ter necessariamente um sucesso para isso, hoje você terceiriza, senhor Armando. Porque você não faz mais ação. Você dá um comando. É um aplicativo que te ajuda, sei lá, uma busca na internet. Então, hoje a gente, de uma certa forma, se configurou, Rodrigo, para não resolver problemas por si só. Você vai pedir auxílio de uma solução que já tem em algum lugar. Que se funciona bem é uma beleza, né? Mas... Por que o tédio? Exatamente. Aí o que acontece? O enfado, no caso dele, cara... O problema do adolescente é que o tédio vem porque, na verdade, ele tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, mas ele não se encontrou. Né? Pior que está perdido, eu acho, é estar confuso. Mas tem uma palavrinha do senhor Armando que faz toda a diferença naquilo que você está falando. Lembra que eu falei para ele, olha, vocês eram corajosos na sua época. Ele falou, não, a gente fazia com prazer. Sim. O tédio do adolescente hoje ele não tem prazer para fazer as coisas. Você pergunta isso para os seus pacientes, olha, me dizem uma coisa que você faz com prazer. Jogar. São poucas pessoas que me dizem hoje o que elas fazem com prazer. O prazer entra nisso, a necessidade de você usar o cérebro. Sim. E resolver. O prazer está aqui, né? Sistema límbico, pô. Eu quero saber a data de tal batalha. Tá aqui. Pô, vai olhar um livro, vai ver alguma coisa assim. Mas é interessante esse negócio, essa profissão de vocês, ela é um universo sem fim. Eu me lembro que quando eu saí não podia mais voar, não podia. Cada decolagem que eu fazia, eu estava inseguro, me sentia preso dentro da cabine. Pelo trauma. O senhor passou lá no Rio do Paraná. Lá em Foz do Iguaçu. Aquela do fogo foi pior, foi mais perigosa. Só que não houve tanto impacto assim.
O pai dele, Adilson, assinava Time quando chegava em casa, em termos de revista. Time, a revista Time. Time também, aquela Look e a Life. Essas A aí. Newsweek também era o tipo dessas revistas semanais nossas aí. Seu Armando, Adilson, para você ter uma ideia, ele acompanhava em Joinville, você não sabia? Na rua do Dr. João Colim tinha racha de carro. Corrida de carro. Não era racha, era corrida. Corrida de carro. Morreu um monte. Morreu um monte. Sério. Da João Colim? Era paralelepípedo. Era Olha paralelepípedo. aqui, ó, vocês tinham um carrinho aqui agora, da polícia, né? Ô, Essa era a carroceria que eles usavam. Foi, o policial foi embora. Foi embora. Eles usavam... Ah, é dele? Não, é meu. Tá. É meu, mas acabou o cenário. Mas eles usavam esses carros e reforçavam, no caso de capotar, e colocavam motor de caminhão. Era Ford. todo domingo. Era a atração da cidade. Não era todo domingo, eram campeonatos que tinha por aí, principalmente no Rio Grande do Sul. Lá o Catarino Andeata era o campeão brasileiro. Que legal isso aí, Eles cara. então corriam nas ruas e o pessoal no meio fio olhando. Aqui mataram 6 ou 7 numa das corridas. Isso, morreu, gente. Morreu atropelado, Adilson. Porque não tinha proteção, não tinha nada. Não, era Há 50 anos atrás. Que grade de proteção. Que a galera... O muro era humano, cara. O muro era humano. Ah, vai, Rubinho! Já lá em Porto pensaram. Alegre, lá no Rio Grande, que era bem difundido. Mas a Rádio Colom, a Memória do Rosário, com certeza falava. Mas é um povo 5 diferente, vidas o tiradas. gaúcho, é diferente. Antes de o Thiago entrar aqui, o Thiago é da Fênix, vai entrar conosco aqui e vai participar do próximo podcast. Assim, conta aquela história. Eu gosto muito da história dele. Ele conheceu o Max Colim. O Max Colim foi um dos primeiros prefeitos de Joinville. Não, o João Colim. O João Colim. Que foi um cara... conta a história do Sino. É muito engraçada a história do Sino. Pode contar. O João Colim, ele morreu com 47 anos de tanto trabalhar. Ele era advogado e dono de indústria. 47 anos. Primeiro prefeito de Joinville. Ele era filho do João Colim ou era o pai? Não, o João Colim ele era filho de um outro Colim. Mas era aparentada tudo. É tudo aparentado. O Rolf Colim foi um prefeito também de Joinville. Mas ocorreu o seguinte: Joinville é uma cidade tacanha, de ruas estreitas, ia fazer o centenário da cidade. Ele revolucionou, fez as esquinas amplas, calçou a cidade inteira. Todo mundo o chamava de louco. E ele comprou caminhões basculantes, porque não tinha nenhum, só carroça. E comprou 30 caminhões, comprou uma moto niveladora. A Avenida Getúlio Vargas era assim, ó. Ele arrumou tudo, calçou tudo. E aí teve uma campanha política? Na campanha política tinha um padre do Boa Vista, ele era esquerdista, o padre. Ele era assim muito... A gente tá aqui, ninguém é esquerdista nem direita, gente. Não, mas a história... eu tô contando fato. Eu não tô tomando lado nenhum. Não me interessa, isso, política não me interessa. E aí, o padre... Política termina na guerra. Né? Sim. Aí ele parece que houve uma conversa de prometer coisa arada lá, sei. Bom, sei que o padre lá juntou um monte de gente e foi para a escadaria. O cara tinha calçado a 15 inteira. Assim, ele conta que eram barracas que ficavam para calçar, chamavam Não, aqueles... ele alugava lona de circo, esses cirquinhos mambembe, assim, de quanto vocês ganham? Tá, eu pago tanto, passa a lona lá para mim. Botava em cima das ruas, o pessoal trabalhava 24 horas por dia, um panelão de sopa, um tachão de café, 24 horas por dia calçando, porque chovia muito, né? Ele era assim dinâmico. Mas aí, então, o pessoal do padre lá do Boa Vista apareceram na escadaria da prefeitura, e uma escadaria, e vieram reclamar lá do sino, que é a igreja, que é o sino. O que vocês querem? Queremos falar com o prefeito. Aí, daqui a pouco ele desceu, de camisa assim, gravata aqui embaixo, ele era assim, bem informal. Aí ele chegou, o que é que vocês querem? Aí eles disseram, senhor prefeito, o senhor prometeu sino lá para nossa igreja, lá até agora nada de sino, como é que fica essa história? Aí ele fez assim, deixa eu ver. Bom, o sino eu não posso dar. Mas se vocês quiserem o badalo, tá aqui, ó. O cara tinha asfaltado a cidade inteira, cara. Desculpa.
Desculpa, eu não vi que a senhora tá bem. Desculpa, senhora. Senhor, mas eu que forcei ele ficou com essa Ele história. era um prefeito O cara comecei a rir. folclórico, mas O cara tinha asfaltado a 15, o pessoal preocupado com o sino do desgraça do inferno. Mas, pelo amor de Mas Deus, cara. ele era assim, a motoniveladora estava meio emperrada lá na avenida, desceu da buick dele, a porta ficou aberta e eu vi. Entrou aqui, ó, o negócio é assim. Prefeito Joinville. Tirou a motoniveladora. Vocês têm que fazer assim. O João Colim. Max Colim. Aí ele deu, Max, né? João. Não, João Colim. Aí os empregados, sim, seu João, tudo bem, seu João. Ele se dava bem com todos. Às vezes ele mandava a turma parar num calçamento e num bar e pagava cerveja para todo mundo. Tempo bom, hein? Não sei. A prefeitura era na 15? Na do João Colim? Não, a prefeitura ela estaria hoje bem em cima da Avenida Juscelino Kubitschek. Na esquina ali, ali onde é o... Onde é o que é ali? Tem um posto de gasolina ali, aquela rua que dá no Miller. Ah, sei. E eles, na verdade, quando eles vinham pro cinema, eles vinham tudo trajado. Porque era a forma de conhecer as meninas. Eles botavam um terno. Sim. Assim, eles vinham pra uma balada. A balada deles era à tarde, era o Zebrão, nem era Zebrão, o cinema, como é que chamava ali? Não, Palácio e o Colón, né? Colón. E o Palácio. Então, as mocinhas vinham, né? Toda arrumadinha. O senhor conheceu o Olho Azul? Ele andava de capitão desde aquela época já, né? O Olho Azul usava o diferencial, né? Esse Olho Azul, com o cabelo penteado pro lado, igual tá o Thiago aqui, fazia esse topetão e vinha pra cima. Topete, coisa. Só que o bolso vazio, né? Não tinha dinheiro. Mas só dinheiro para entrada e para pipoca. Só. Mas essa que era o grande X da vida. Você tem memórias. O grande problema nosso hoje é que a geração que está vindo não está criando memórias. Isso é o grande diferencial da vida. Você pode olhar para trás e lembrar que você viveu, como dizia o Vinícius de Moraes, né? Quem passou por essa vida, olha, pode ser mais, mas sabe muito menos do que eu. Isso que eu acho fantástico, quando o senhor falou do enfado. Talvez o enfado seja porque a sua mente está lá, mas o seu corpo não chega. Né? E é uma questão de envelhecimento, do pecado de Adão, aquela coisa toda dos próprios hormônios nossos que vão embora. Mas você olha para trás e acho que o grande X da vida e a grande questão dela é porque a gente vai ficando sozinho e tem que sobreviver com a solitude. Ele tem um cachorro chamado Pimpão, né, e 2 gatos. E quando a esposa dele faleceu, os cachorros e os gatos iam todo dia na frente, durante 3 meses, né? Um mês. Um mês, mais ou menos. No portão esperando. E a esposa dele fazia... Eu chorando na sacada. Uma esposa é o maior tesouro que o homem tem. O senhor foi casado há quanto tempo? 55 anos. 55 anos. Uma esposa é uma coisa maravilhosa, é um presente de Deus. A sábia edifica a casa. Mas eu queria só contar um pequeno episódio, rapidamente, se não for atrapalhar. Caiu um avião da Air France, vindo do Rio de Janeiro para Paris. Você lembra que caiu no meio agora do em oceano? 2007. 2009. Tá, caíram lá. Por quê? Perderam os 2 velocímetros. Foi a 0, o avião ligado no automático, ele não conseguia sair dessa posição. Então ele ficou e caiu assim. Os caras, 3 pilotos, 3 comandantes a bordo. O avião, eles teriam que reduzir o motor, empurrar o nariz para baixo e sair da velocidade de stall. Como se faz no aeroclube. Sim. Morreu todo mundo no avião, ficaram lá olhando, mexendo em botão e o avião caiu. No treinamento para comando que eu fiz, na minha época, não tinha simulador. Era no avião. Então, de noite, em Porto Alegre, fazendo stóis, e tal, de repente, o avião entrou em parafuso. Caiu a ponta da asa, estourou. O que eu fiz? Eu era aluno. Reduzi os motores, enfiei o pé contrário e manche à frente. O avião saiu todo torto, mas saiu. Eles não sabem, o computador, quando dá alguma coisa de errado, ele aparece na tela, crash. Aí vamos tentar de novo. Naquele tempo era no avião. Entende? O crash era morrer no simulador. Terminou a sessão, né? Terminou a sessão, vamos fazer outra. Era no avião. Era um treinamento caro e perigoso, mas você adquiria reflexos. Não teriam morrido se tivesse feito treinamento no avião.
Como é que era a tensão emocional, a pressão, o estresse para fazer um teste desse, senhor? Não, a gente era... Aí é que tá. Eu tinha 21 anos, 22 anos. Vida louca? Não, vida louca não. Pra você, o psiquiatra aqui da Varig, ele falou comigo quando eu estava para sair, que eu não aguentava mais. Ele disse o seguinte: Armando, o seguinte, você não tem o arcabouço psicológico suficientemente robusto para voar nessa profissão. O problema é que você tinha tanta motivação, que você conseguiu enganar os psiquiatras e todo mundo. Olha o feedback. Assim, ele diz, porque agora, de repente, a estrutura ruiu. Você foi submetido... Era casado, o senhor tinha filhos? Sim, tudo, estava com a minha vida. Quando o senhor entrou, o senhor era solteiro, não tinha motivo para voltar para casa. Mas Os eu pais, gostava tanto daquilo que eu não notava, eu não tinha sido passado por prova mesmo. E ali o piloto-chefe disse, pela estatística, você deveria ter morrido. Vocês não deviam ter escapado. É que tem o rio ali e você conseguiu ir para o rio, mas não devia ter ido. Agora, como é que foi para o senhor na época escutar um feedback desse? Eu perdi o encanto eu era apaixonado pela aviação e perdi o encanto com aquilo. Eu vi a realidade ali, viu? O senhor gostava de trem já também, sabe? Mas isso é que desde criança, né? Eu nasci em Porto União e lá era um entroncamento ferroviário da São Paulo, Rio Grande. Eu gostava de olhar os trens. Mas volta um pouquinho, senhor, que estou interessado. Se ao invés do psiquiatra ou psicólogo lá da empresa... Não foi um psiquiatra. Era psiquiatra. Se ele fosse psicoterapeuta, por exemplo, e ele trabalhasse esse trauma que o senhor teve, né? O senhor talvez estaria mais tempo na aviação ou não? Talvez sim, mas o negócio é o seguinte. Você está curado, tudo bem. Aí falha o motor, falha os dois motores, não tem jeito. Caiu uma asa, quebrou uma asa. Blá, blá, blá. Aí eles vão fuçar lá e vão ver. Não, mas esse cara teve um problema. Como é que vocês deixaram esse homem voar de novo? Estava notificado. Não queriam assumir Naquela a época, responsabilidade, então cortava, enfim. Disse, não adianta nem ir a Brasília fazer o exame lá na FAB, lá que não adianta. Ele foi gerando um trauma, um pânico. Não, porque uma coisa é você olhar um histórico de uma pessoa e entender que ele pode repetir aquilo. Outra coisa é você olhar o histórico e dizer, pô, o cara superou, né? O cara... E aí naquela época era mais, tipo, pode repetir. Thiago, você tem algum pânico? Tinha medo... Já tive mais pânicos assim. Tinha medo de ser pai. Medo de ser pai? Medo de ser pai. Né? Por ter vindo de uma disfuncionalidade da vida, acreditava não ser capaz de conduzir uma criança pela vida. Sim. Né? E perdi isso depois de um tempo com motivação. Né? É interessante a história que ele contou, porque é como se você tivesse condenado ao fracasso após um erro, né? É como se você não conseguisse passar por cima de uma adversidade. É como se você fosse julgado por um erro o resto da sua vida. Né? Até em Independência Química se fala, né, sobre se afugentar dos erros passados para viver o novo. E você vai errar no novo. Né? O que se torna uma insanidade é você fazer o mesmo erro esperando um resultado diferente. Mas o erro novo ele vai acontecer e é difícil você acreditar nisso. Né? Então eu tive durante muito tempo e tenho até hoje, eu acho, cara. O quê? Sensação, né? Uma sensação de que tudo que eu vou fazer não vai dar certo. Então, mas tu acha que é porque tu não tem um controle? Não vou te dizer porque eu não me prontifico a ficar parado. Né? Mas eu acho que tá ligado a uma questão de crença central mesmo, uma questão antiga. Né? De ter perdido muita coisa, ter feito muita coisa. Então eu falo pra minha esposa hoje, eu falo pros meninos lá na clínica, eu falo... mas eu não sei como vai ser. Eu falo, às vezes eu também não sei o que vai ser. Caminhar pela fé é isso, é não saber o que vai ser. É só perguntar, você tá fazendo alguma coisa, tá prejudicando alguém? Não, então vai. Então é uma coisa que eu coloco muito comigo. E isso tá muito ligado ao meu passado. Né? Eu comecei várias coisas, errei várias vezes, perdi várias coisas. Então, eu quero comprar um carro. Vou me programar pra isso. Me vem a sensação de que não vai dar certo. Um medo? Me vem um medo, me vem uma sensação. Às vezes eu olho, a minha esposa fala assim, você tá muito calado. E às vezes eu tô olhando pra tudo aquilo e pensando assim comigo, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ver meus filhos crescerem? Mas eu logo tiro aquilo da cabeça, porque hoje eu caminho pela fé mais, né? Eu caminho pelo escuro, né? Não fico mais tentando encontrar, porque é muito fácil você caminhar
enxergando o que tá te esperando do outro lado. Porque a gente nunca sabe o que tá esperando a gente do outro lado. Você vai começar um curso e você não sabe o que vai acontecer no final de tudo. Você vai começar uma faculdade, você não sabe. Você vai começar um trabalho, você não sabe se realmente vai ser aquilo. Então eu tenho bastante isso ainda, mas hoje eu tenho as ferramentas e a psicoterapia me ajudou. Bastante, assim, lá no passado. Hoje ainda eu tenho dificuldade de lidar com certas coisas. Tu é exemplo disso. Esses dias eu te mandei uma mensagem, lembra? Sim. Com uma dificuldade de liberar um perdão, por exemplo. Né? Aquilo me martelando, e eu convivendo com pessoas e falando para pessoas algo que talvez eu não estava praticando. Então é uma falha. Então eu preciso identificar e aquilo me confrontando até o dia que eu te mandei. Falei, cara, preciso da sua ajuda. Então acontece. Eu poderia só fazer uma parte? Eu Sim. não sou nada. Fui só... Como Você é não a voz nada? da Eu fui céu? motorista de DC-3. A única coisa que eu conheci bem na minha vida mesmo foi o DC-3, o avião. Tudo. Discuto com qualquer pessoa sobre ele, mas é só o que eu sei. O senhor falou assim uma coisa que é interessante, que quase não existe hoje em dia. Excesso de responsabilidade, talvez. Sim. O senhor é responsável demais. Sim. E ninguém é responsável hoje em dia. São todos irresponsáveis. Todos os que dirigem carro, tudo por aí. Mas o senhor falou uma coisa assim que... Quer dizer, o senhor leva muito a sério mesmo. Sim. O senhor leva a sério. Talvez seja isso, né? Sim. Eu imagino. É mais ou menos Desculpa, isso. hein, E é o medo também. É o medo de não... Boa. Você já teve filhos e deu certo. Sim. Mas aí vem a criação dos filhos. Vem a evolução Mas dos é porque filhos. você não tem o controle, Thiago. Pode ser. E quando que a gente vai começar a aprender a nadar? Porque a Natália falou pra mim que tu não gosta muito de nadar. Qual que é o trauma com o afogamento? Na verdade... Eu tenho medo de altura. Não, eu não tenho medo de Você é altura. inimigo, né? Só posso ter mulher, não precisa de inimigo. Eu tenho uma história legal pra falar sobre isso, né? Eu no Não meus é tempos... traumática, não. Não, é uma afogamento, história... misericórdia. Não, foi quase. Mas foi uma história bem legal. Né? Eu trabalho hoje com dependência química, né? Me tratei com isso também. E como todo bom adicto, eu sempre tive à frente do tempo que eu mesmo vivia. Né? Então, por pertencimento, uma época eu tinha um grupo de amigos que surfavam. E aquilo era ostensivo, né? Ter uma prancha em cima do carro era uma coisa legal. Eu era de São Paulo. Tem praia em São Paulo? Tem. Praia E aí, Grande. automaticamente... Praia Grande, Ubatuba, Qual é, velho. cara? Ai, cara, deixa eu tirar um pouco de sal, pô. Pode Conhece tirar. Ubatuba? Você tá Uai. certo. E aí... Tu veio pra boicotar hoje? Eu vim pra... Causar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e daí eu queria pertencer. Ao meio. E aí eu comprei uma prancha, comprei as slides, Mas tu não sabia nadar. comprei a... Escuta a história. Eu só lembrei disso depois que TDAH, pô, eu lembrei TDAH, disso depois da... Eu lembrei disso depois que eu subi em cima da prancha e atravessei o canal. E caí. Eu lembrei que eu não sabia nadar. Entendeu? E eu O quase... Aquaman. Foi verdade. Aquaman. E eu quase morri Mas afogado. tu falou pros outros que não sabia nadar? Não sabe. Eu Mas tava ia falar, sozinho? eu queria Tava sozinho? pertencimento, eu ia falar que eu era despreparado pra Era alguma coisa. totalmente Eu fora era da o rota. melhor de todos. Sim. Entende? Era a melhor prancha. Eu tinha o melhor equipamento de todos. E aquilo fazia... Eu não tinha carro na época, mas eu tinha o hack do carro, pra você ter noção do nível que eu era. Tá aproveitando a tua vida, rapaz. Tava, só tinha esquecido de fazer o básico. Eu passava por cima do processo. Né? Então é uma história bem cômica. Mas você nunca tinha ido no mar pra... Não, eu tentar já tinha surfar? ido no mar. Não, foi a primeira vez e última. Nunca mais. Eu doei a prancha nesse dia. Eu falei, eu nunca mais quero saber Mãe, me disso. salva, O né? senhor não se lava com hacker no carro Era junto ou não? lindo, era legal. Naquela época, que nem você falou do cinema, do seu Armando, né? De ir pro cinema arrumadinho. Você tinha que fazer um investimento alto, né? Você tinha que causar uma boa aparência. A minha geração, ela já vem muito do que tem. Né? Uma época de que você aparentava ter as coisas. Então, você tava com os amigos ali, numa situação, então aquilo simbolizava algo importante. Né? Então, eu tinha o hack do carro, mas eu não tinha carro. Eu tinha a melhor prancha, a melhor lycra, Eu tava mas eu não sabia profetizando nadar. Nazaré já. Era, mais ou menos assim. Eu achei que eu ia andar sobre as águas também, mas eu acho que não deu muito O meu certo. filho mais velho, o Paulo, ele quando depois estava no exército já, mas aí tinha uns 19 anos, 18, então ele andava lá pela enseada, ele comprou uma prancha amarela, e andava com ela pra lá e pra cá, mas nunca botou a prancha na água. É que as meninas, ele é surfista. Era o meio de capacitação. Era o meio de pertença. Mas você não... E aí você afogou quase. Aí eu não, eu me afoguei literalmente, Quem salvou? assim, um amigo da época, assim, ele me tirou de lá, né, ele viu, né, eu caí, porque eu não sabia nem surfar e nem nadar, né, eu tinha a prancha, mas eu não sabia nenhum dos dois, né, eu assistia e como um bom ser humano, eu olhava e falava, eu já sei como é, e fui.
E aí ele me puxou, me jogou em cima da prancha e tal. Na época eu nem lembrava que a prancha estava amarrada no meu pé, porque o desespero foi tanto, né? Eu falei, agora foi, né? E aí ele me tirou. E aí eu tomei um susto muito grande e todo mundo perguntou, mas cara, o que aconteceu? Né? Eu falei, é que eu não sei nadar. Todo mundo olhou assim na hora. Mas como é que tu me entra? Vai acabar com a nossa festa, desgraçado. E aí eu nunca mais, cara. Eu dei a prancha de presente pra um cara no dia. Quebrar a prancha na tua cabeça. Eu larguei ela lá, eu falei assim, ó, cara, que é pra vocês aí, vocês podem pegar, que eu nunca mais. Mas eu não peguei trauma, assim, de entrar na água, não. É uma coisa que, assim, eu não tenho muito o gosto mesmo mais, sabe? Não é uma coisa que me atrai. Não é uma coisa que eu tenho medo de ir me afogar. Não tenho. Isso eu não posso dizer que é um medo. Mas é uma coisa que não... Eu gosto de praia até hoje, mas não é uma coisa que me atrai ficar... Vai pra água, faz a milanesa na areia, aquela coisa que não me agrada. Eu gosto mais de ir e ficar sentado ali, sabe? Aquele ambiente me agrada, assim. Eu não digo que é um... Você queria ficar numa ilha? Sim, já fiquei... Não em ilha, mas já fiquei em ambientes bem extremos, Você queria assim. ficar num lugar sozinho, sem fazer nada? Não sei, cara. Mas eu acho que sim, eu acho que não sei. Porque o tédio, nós estamos falando sobre tédio, nós estamos falando sobre um enfado, um tédio. Aí que vem aquela canção. Você fala ficar na questão de sem fazer nada? Não. Não. Até por A tua causa... solitude? Não. Então, por alguns momentos, sim. Desacelerar, consigo, parar no tempo. Não sei, TDAH clássico. Sim, mas não... É um sim, clássico, sim. você nem Sim, precisa de mas eu não diagnóstico, consigo. Eu sou o Hiperatividade. tipo do cara que eu acordo pensando no que eu já tenho que fazer. Eu acordo 2 horas da manhã, acordo pensando no que eu tenho que fazer 10 horas da manhã, assim, às vezes. Sabe? Então, é uma coisa bem acelerada mesmo. Hoje eu me permito, por exemplo, um trabalho que eu faço, eu trabalho muito com celular também e tal, né? Eu me permito, por exemplo, não deixar mais o meu celular me incomodar à noite, às vezes. Então, largar de lado, porque antigamente eu ficava na neura com aquilo, né? E isso durante esse processo de reabilitação. Então, fui trocando compulsões durante muito tempo. Então, consigo hoje, por exemplo, me desligar um pouco mais. Consigo, às vezes, por exemplo, me desligar uma semana de uma situação, sabe? Mas... falar que é 100% isso, que eu vou lá e tô pleno 100%, desses 7 dias eu não fico esses desligados, não. Eu acabo pensando o tempo todo ali, me contrariando a não fazer o comportamento, mas pensamento automático sempre, assim. E nunca fiz o teste também. Também de tentar, assim, ficar muito períodos, assim. Já fiz de 7, 15 dias, assim, mas não consigo. Eu sou bem imperativo mesmo, assim. Sim. Bem mesmo, assim. Instativo, né? Hã? Instativo. Sim. Eu acho que o grande segredo nosso é como saber envelhecer. E isso é o grande X da questão. Né? Ele falou, mas é porque assim, é que o grande problema do envelhecimento é que as pessoas, nossos amigos vão morrendo. E os netos não nos acompanham, os filhos não acompanham, os amigos não acompanham, até porque eles estão na rotina deles. Né? E aí é o grande X da questão. Acho que você, quando entende o momento de solitude, né, e contentamento, mas é um processo difícil. Tem vários fatores. Eu acho que isso, de repente, poderia ser um outro tema. Sim. Ele falou uma coisa bem importante, a questão do pertencimento. Lembra quando a gente conversou com o seu Armando? Sim. Ele já foi falando sobre 2 gerações. Sim. A dele e a nossa. Sim. Falou, a geração de 14 anos, de 40 anos e tal, a minha geração. Eu não sei, a gente poderia perguntar pro seu Armando essa questão do pertencimento. Como é que é para ele contar a história do João Colim, que a gente conhece por nome de rua, e o cara conhece ter visto ele? Eu tenho um espírito velho dentro de mim, cara. Eu adoro as histórias dele quando eu vou, porque é uma enciclopédia. Se perguntar qualquer ferrovia do Brasil, ele sabe. Ele nunca foi piloto de trem, né? Mas assim, ele conhece tudo de geografia dos Estados Unidos, ele começa a conversar sobre Arizona, começa a conversar sobre todo mundo. Então eu queria saber outro dia. A motivação foi o trem, eu gostar de trem, por isso você vai seguindo... Mas é uma cultura. Sim. É uma cultura que te trouxe enriquecimento. É o caso do hobby, por exemplo. A pessoa que se aposenta, se ela tem um hobby que ela gosta ele preenche totalmente. Eu quero comprar uma Kombi quando eu... Quero comprar um cachorro pra cuidar. Tu cuida de cachorro, né? Eu quero cuidar de uma Kombi, de Fusca. Mas o cachorro não dá tanto problema que nem come, misericórdia. Kombi dá problema demais, né? Então, pô, mas... O primeiro posto ali de gasolina da Getúlio Vargas foi dele, ele trocou por um carro. Como é que era? Um Gordini? Gordini. Quando eu saí da Frente à Varig, Assembleia de Deus. os tempos que eu passei na Varig, os 8 anos, eu guardei dinheiro suficiente para comprar um Gordini. Que em Porto Alegre, o senhor era gaúcho? Eu morei lá em Porto Alegre. Naquele tempo era tudo muito caro e o Brasil era diferente. Um automóvel era um patrimônio difícil de ser conseguido. Você conseguia comprar uma casa.
e não conseguia comprar um carro pelo mesmo valor. Então, quando eu e meu sogro nos associamos e compramos um terreno em frente à Assembleia de Deus, na Avenida Getúlio Vargas. Em E 70? não, foi em 70. 70 já. Aí, 53 anos. aí então compramos aquele terreno, eu dei o terreno pela metade o Gordini pela metade do terreno, o Gordini com 1 ano de uso. O cara saiu todo contente e satisfeito dirigindo o Gordini, e eu fiquei olhando atrás, meu Deus, o meu Gordini foi. E o terreno está lá, o terreno hoje em dia vale 3, 4 milhões, o terreno daquele. Sim. Então, mudou muito tudo, né? Depois o carro ficou fácil. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é você comprar um carro. Qualquer pessoa vai numa loja, um domingo de manhã, e diz, eu vou sair com um carro. E você sai mesmo sem dinheiro. Uhum. Agora comprar um terreno ali na frente da Assembleia. Vulgarizou muito, né? Não dá. O carro era o tchan, andar devagar, tá coisa. Os caras fumando cigarro, pô, que carrão. Isso não adianta mais nada. Mas eram outras épocas. É o pertencimento também, é o pertencimento. Era outra. Aquele carro que o senhor fala, aquele carrão que tem uma traseira bonita. Cadillac. Não, outro Cadillac que era outro, o bem. Buick. Buick, Lincoln. Sim. Era assim, carros americanos. O automóvel era um status, uma coisa maluca. Hoje em dia, com a Mercedes aqui, ninguém olha. Passa aí no meio dos. Não, o pessoal olha um Fusca, velho. O pessoal olha um Cadillac, o pessoal olha. Hoje mudou a. Mas se torna clássico, né? Sim. Olha só o ambiente aqui. É clássico. Sim. É isso. Deu o nosso tempo. Quero agradecer ao senhor Armando, ao Thiago. O Thiago vai estar conosco no próximo podcast. Ô, Rodrigo, mas eu quero que o senhor Armando um dia, um outro momento, fale para nós. Eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que o presidente da época, Nilo Peçanha, esteve aqui na estação da ferroviária ali para... Isso foi antes de mim, né? Não é tão assim. Mas é que ele fugiu de matemática. Não, eu tô falando porque o trem para Joinville era muito importante. Hoje Qual foi aquele presidente que o senhor viu que fugiu lá pro Uruguai, lá quando deu o golpe lá? Foi o Jango Goulart. Você estava em Porto Alegre, não estava? Em 64 eu estava em Porto Alegre, passei 8 anos lá, né? E eu vi quando... A história sempre se repete, sempre surge um fato novo. Pois é. Pronto, não adianta sair disso. O Jango Goulart e o Brizola, eles estavam tomando o Brasil que nem o Lula hoje em dia. É comum, né? Coisa, Che Guevara, condecoraram o Che Guevara com a ordem do Cruzeiro do Sul. Eita, desgrama. E o pessoal olhando, e de repente, numa noite, assim, apareceu a televisão, apagou a televisão. Eu estava num restaurante e apareceram as armas da República. Apareceu o Castelo Branco e mais uns 2 ou 3 generais, né? E aí começaram a falar, e no fim o Castelo disse assim, de agora em diante vai começar a linha dura. Ele falou bem assim. Olha, no outro dia, a rodoviária, tudo cheio de gente fugindo. E o presidente da República entrou no pátio da Varig, 3 Willis pretos, eu me lembro. Abriram as portas, ele saiu, placa de bronze. E tinha um avião da FAB esperando eles lá. O presidente saiu com a malinha na mão, gravata baixa aqui, cabelo desgrenhado, e ele mancava. Ele tinha sido poliomielite, o Jango Goulart, o presidente da República. Eu vi ele saindo, embarcou no avião da FAB, o avião decolou, deu a volta, foi para Montevidéu e nunca mais voltou. Eu vi isso com os meus olhos. História, meu irmão. Mentira, memórias. Então, tava uma situação como a que está agora. O povo estava assim, uma bagunça no governo. Mesma coisa aqui agora. A história se repete. Acabou num podia filosofar com o eterno retorno do Nietzsche, né? Falando do mal dos militares, dizendo para os sargentos se rebelarem contra os oficiais. A mesma história. Ele falou. Então. Aí, no outro dia, o Mourão Filho, não é esse Mourão lá do Rio Grande, é o Mourão mais velho, pegou uma coluna de 100 tanques, saiu de Juiz de Fora e disse, vamos pro Rio. Botou cachimbo na boca e foram. Meu amigo. Daí deu. A turma que falava grosso começou a falar fino, fugiu todo mundo. Aperta quem tem.
Exilados. Foram para a Suécia, para tudo que é lugar, ser motorista de metrô, essas coisas todas. A vida. Ficaram lá até poder Muito ir. obrigado. Eu quero que o senhor venha mais vezes aqui. É sempre bom ouvi-lo, sempre bom aprender. Né? É sempre um prazer ter o senhor conosco. Eu acho que quem passou por essa vida e não viveu, já devia... Vinícius de Moraes, é que o senhor não percebe isso, o quanto o senhor nos traz enriquecimento, né? de vida, de aprendizado, de utilidade para a vida, de coisas práticas, como o senhor mesmo fala. Né? E é um prazer. Como dizia o Carl Sanger, né? É um prazer para mim dividir esse céu e essa estrela com o senhor. Né? Ele fez essa poesia para a esposa dele, né? Quando ele compôs. Para mim é uma alegria, uma eternidade, né? Poder dividir essa estrela e essa galáxia com você. Né? Obrigado, Dilson. Obrigado, Thiago. Thiago falou pouco, mas no próximo ele vai falar muito. Obrigado pela Tá bom? oportunidade. Obrigado, senhor.